Beleza, vou compartilhar a tela. Bom, galera, vamos dar sequência então aí para a nossa aula 4. Bom, então eu vou falar um pouquinho de experimentação. Bom, para a gente relembrar um pouco, né, das nossas aulas que passou, a gente viu então que a metodologia científica, ela segue alguns modelos, né? Por exemplo, existe o método científico, né, que exprime então aí toda a questão de como você escolher os modelos. Vimos aí a escolha do título, de como escolher o título, de delimitar o título, de como você formular as hipóteses, que são fundamentais, né, para responder aí os questionamentos, né, a indagação. E também temos a metodologia, né? A metodologia nada mais é do que os modus operantes aí de como você vai fazer para adquirir os dados, né? E a metodologia nada mais é que essa metodologia ela tem que ser submetida à experimentação. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre experimentação e alguns outros aspectos aí. Então, os fatos também têm que ser testados, né? Empiricamente. Então, afinal, podemos sempre nos questionar: será que as perguntas feitas eram lógicas mesmo? Então, quem vai responder? Se você fez a pergunta certa lá no seu título, né, que você vai ter que responder, é exatamente a experimentação. Então, as respostas provisórias eram completas e explicavam os fatos. Será que você criou a hipótese correta? Então, quem vai responder tudo isso? É a experimentação. Então, é preciso experimentar para ver como as coisas funcionam. Então, para isso, utilizamos técnicas apropriadas, buscando então a precisão das respostas. Então, com a experimentação, será produzidos os dados da investigação científica. Bom, então, lá, quando a gente formula o nosso tema, né, nosso título, lembrando na aula passada que a gente começa então com uma pergunta, né, que vai ser respondida, depois a gente transforma esse título, depois que nós delimitamos ele, transformamos ele numa afirmação, produzimos então as nossas hipóteses, né, que são as perguntas feitas, né, será que essas respostas provisórias que a gente vai dar para essas hipóteses exatamente explicam os fatos? Então, para tudo isso se tornar uma verdade e ter conteúdo científico, ela precisa ser experimentada. Então, essa experimentação, que nada mais é que a sua metodologia, a experimentação da sua metodologia, ela que vai ser, elas que são através dessa metodologia, dessa experimentação, que será produzido então os dados da sua investigação. Então, os dados ele vai relatar depois se se a sua questão ela é verdadeira ou falsa, ou se ela é refutável. Bom, empiricamente, o que quer dizer empiricamente? Dizemos que um processo ele é empírico quando ele é realizado através dos nossos sentidos. Então, vários tipos de conhecimento são empíricos, pois foram assim elaborados. Então, o senso comum, que a gente viu lá na primeira aula, ele é um conhecimento empírico, pois ele é construído nos nossos sentidos. Então, o senso comum, o senso popular, né, ele é um conhecimento empírico. Por exemplo, como é que os índios sabiam o momento certo de plantar? Então, na evolução da classe indígena, por exemplo, eles conhecem empiricamente o período de chuvas, então, o regime de chuvas. Então, conforme eles vão vivendo, isso vem passando de geração para geração, ó, em tal momento do ano, em tal estação do ano, é o período de chuvas, então é a hora de plantar. Então, esse é um conhecimento empírico, um conhecimento que ele adquiriu de gerações e gerações, que conhecimento esse conhecimento é chamado de conhecimento empírico. Então, o conhecimento religioso também é um outro conhecimento que tem aí dentro da nossa metodologia científica.
Então, diferentemente, ele leva em conta elementos que não podem ser conhecidos pelos nossos sentidos. Isso aí é uma questão mais acima, né? Como disse o Pedro, é outro patamar, isso é questão de fé. Então, a ciência aborda os fatos. Então, as ciências factuais, que a gente viu na aula passada, recorrem aos sentidos para obter seus dados. Técnicas, numa experimentação é necessário produzir dados. Então, toda metodologia, quando você constrói o seu planejamento de projeto de pesquisa, que você definiu o tema, delimitou o tema, os objetivos que você quer alcançar, são os objetivos gerais e os objetivos específicos, elaborou sua hipótese, então você tem que elaborar agora a sua metodologia, como você vai chegar o que você vai fazer e como você vai fazer para chegar e obter os dados. Então, as técnicas que você vai usar numa experimentação, ela é necessária para produzir esses dados. Então, a sua metodologia ela tem que ser muito bem descrita para que você produza os dados que você quer obter, certo? Você sabe como fazer isso? Então, utilizando as técnicas apropriadas na investigação. Veja alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês agora. Se a investigação envolve seres humanos vivos, podemos usar uma entrevista ou um questionário. É uma técnica que você, dentro da sua metodologia, para que você possa, então, coletar os dados necessários, fazendo entrevista ou aplicando um questionário. Se o trabalho for sobre o uso terapêutico de uma droga no organismo de um animal, uma outra técnica deverá ser empregada. Por exemplo, o registro de imagens de microscópio. Então, olha só, eu vou montar a minha metodologia usando técnicas que propiciam eu fazer a coleta dos dados, obter esses dados que são necessários para a minha investigação. Beleza? Conseguindo entender? Hélio, João? Sim. Bom, então a experimentação, ela não precisa ser feita em um laboratório, ou local, ou tempo. A abrangência e a maneira de como ela é realizada depende do tipo de investigação. Existe investigação que a gente faz no campo, por exemplo. Como eu expliquei no primeiro dia, no primeiro encontro nosso da aula presencial, que a gente estava tendo aula presencial, eu expliquei como foi a minha experimentação. Certo? A minha experimentação ela foi no campo. Eu estava no campo fazendo a experimentação. Então, ela depende do tipo de investigação que você está fazendo. Ela pode acontecer no laboratório, ela pode acontecer no campo, como foi a minha. Uma explicação. Então, os dados obtidos, a partir do momento que... Gravem bem isso daqui, ó. Toda a metodologia acompanhada de técnicas, quando elas são colocadas à prova, que são experimentadas, elas produzem dados. Certo? Então, a sua metodologia é o modus operandi em que você vai coletar os dados, vai produzir os dados. Certo? E a explicação é o dizer desses dados. Então, os dados obtidos pela experimentação devem passar por um tratamento, né? O que seria esse tratamento? Então, no processo em que eles são reunidos e organizados, interpretados e discutidos. Então, você precisa pegar depois os dados que a sua metodologia coletou, né? Buscou para você. Você tem que organizar esses dados, reunir esses dados, organizar esses dados, interpretar esses dados e discutir esses dados. Tá? Então, se alguns dados forem contraditórios, é preciso então decidir o que fazer. Então, uma nova experimentação ou a rejeição de alguns dados, ou uma nova interpretação. Então, você tem os dados, você vai reunir esses dados, o seu método, a sua metodologia, produzir os dados, você vai reunir esses dados, organizar esses dados, interpretar e discutir esses dados. Bom, depois que você fez esse processo, você vai decidir, então, né, se os dados forem contraditórios, se é preciso, então, rejeitar alguns dados, fazer uma nova interpretação ou repetir uma nova experimentação. Então, e finalmente, são transformados em resultados. Então, vamos guardar isso aqui. A sua metodologia é o caminho e as técnicas que você vai fazer você obter os dados. Certo? Os dados, por si só, não dizem nada. Você tem que reunir esses dados,
certo? Organizar os dados, interpretar os dados e discutir os dados. Depois, esses dados eles se transformam em resultados. Será explicitado mais à frente. Então, essa relação entre os fatos deve ser esclarecida. Então, não deve haver falhas na argumentação, a linguagem deve ser precisa e a discussão dos resultados faz parte da explicação e serve para que se entenda bem o conhecimento produzido na investigação. Então, os dados nada mais os resultados, né, nada mais do que aquilo que a sua metodologia buscou de dados. E aí você, então, vai conseguir, com seus resultados, produzir o conhecimento que você propôs lá com o seu tema, com seus objetivos e com sua hipótese. Bom, dados. Quando se realiza uma experimentação, dados são produzidos. Então, algumas vezes os dados são expressos em números. Exemplo, a quantidade de vezes que uma palavra é citada em uma entrevista. O tempo gasto para uma droga produzir determinados efeitos. E outras vezes eles aparecem em texto, imagem, som, códigos ou mesmo dados confusos. Por isso que precisa de um tratamento, esses dados. Bom, nenhum dado tem significado se não passar por um tratamento. Então, veremos mais à frente que também existem técnicas para tratar os dados. Bom, resultados. É importante que os dados passem por algum tipo de tratamento para que façam sentido. Afinal, o que um número, texto, código ou imagem, som representa? Então, de modo isolado, não querem dizer nada. Então, quando se passa esses dados num tratamento, eles se transformam, então, em resultados. Mas quando os dados, então, são analisados, separados, interpretados e reunidos, enfim, organizados, de um jeito lógico, podemos dizer que temos, então, os resultados da investigação. Então, olha só, sua metodologia gerou os dados, ainda você não tem um resultado se você não passar por um tratamento, se você ainda não reunir eles, organizar de forma lógica, ainda você não tem um resultado. Após esse tratamento, que você vai ter os resultados. Então, os resultados sempre terão significado e são bases para a discussão que complementa a explicação. Bom, eu falei a minha metodologia, construí a minha metodologia, através da minha metodologia eu gerei os dados, através dos dados organizados e passando pelo tratamento, eu construí os resultados e esses resultados vão me dar base para mim discutir o meu trabalho. E aí, tá tranquilo, galera? Show, professor. Então, beleza. Então, a partir do momento que esses dados é passado pelo tratamento, você gerou os resultados, e esses resultados vão ser a base, então, para você fazer discussão, para complementar, então, essa explicação. Essa discussão, ela é a sua conclusão. Ela vai mostrar que esses dados vão mostrar, dentro da sua conclusão, que os seus resultados respondeu à sua hipótese, ou para o lado positivo ou negativo, né? Ou refutado, ou verdadeiro ou falsa, e também atingiu os seus objetivos, que respondeu à sua questão, o seu título, que foi a sua questão que você indagou no início da preparação do seu projeto. Bom, então a explicação ela culmina na discussão. Então, é discutir os dados, quando confrontamos os resultados com a teoria envolvidas e, mais especificamente, com as hipóteses. Então, olha só, confundi lá na fala passada, não é na conclusão não, é na discussão. Então, toda vez que você for apresentado dentro do esquema do seu trabalho, é resultados e discussão. Então, olha só, a sua metodologia coletou os dados, você fez o tratamento dos dados e gerou os resultados. Você, então, apresentou os resultados, agora você vai discutir os resultados, que é quando você confronta os seus resultados com a teoria. Que teoria é essa? A teoria essa é aquela da revisão da literatura que você fez sobre o assunto. Lembra que a gente precisa ter as citações de artigos publicados, de trabalhos publicados para embasar o nosso trabalho? Vocês lembram disso da aula passada? Lembra, galera? Professor, repete aí porque a coisinha pegou um negócio aqui na televisão alto que não ouvi. Falando o seguinte,
Na aula passada eu falei o seguinte, que a gente produz, então, constrói, né, no nosso trabalho, a metodologia. Essa metodologia ela vai, então, trazer os dados vão ser tratados, e aí a gente vai discutir, vai gerar os resultados, e a gente vai discutir os resultados. Então, dentro dessa discussão, a gente precisa fazer o quê? É confrontar esses dados com a teoria. Que teoria é essa? Essa teoria é a teoria da nossa revisão de literatura. A revisão de literatura, nossa, ela é embasada no quê? Ela é embasada nas citações que a gente faz de artigos publicados, trabalhos publicados, através da nossa revisão de literatura. Então, lembrando da aula passada ainda, a gente que não tem nada publicado, por exemplo, a gente, para dentro da academia, a gente não é ninguém. Então, a gente precisa desses autores, dentro do assunto da temática que a gente está discutindo no nosso trabalho, dessa revisão da literatura. Então, são essas teorias que a gente vai confrontar os nossos resultados da nossa revisão de literatura. Vai entender? Certo, certo. Então, beleza. Então, isso é importante para entendermos a relação entre a teoria e a realidade. Então, não adianta a gente produzir os dados sem discutir ela com os autores. Certo? Então, o que a gente está fazendo? A gente está mostrando o quê? Ou a gente vai concordar com aquele autor, certo? De alguma forma, porque nossos dados estão confrontando com a teoria e está mostrando a mesma coisa que aquele autor mostrou. Ou a gente vai refutar aquele autor, vai dizer que discorda daquele autor, por quê? Nas condições que foi realizado aquela experimentação daquele autor, era uma condição atípica e por isso ele chegou naqueles resultados. Nas condições de hoje, os resultados são esses, e aí você refuta a teoria daquele autor, ou até mesmo você pode mencionar que houve um aprimoramento da metodologia e por isso gerou esses novos resultados, e aí você começa então a trabalhar, a confrontar os seus resultados com essa teoria que você buscou lá. Então, é a forma de a gente pegar a teoria e trabalhar ela em relação à realidade. Bom, e a generalização é o quê? Depois que um certo número de fatos foram observados, testados e explicados, é preciso generalizar. Então, isso envolve a ideia de que as relações estabelecidas descrevem e podem transformar a realidade. Então, nesse ponto, a ciência pode confirmar as teorias iniciais ou criar novas teorias que expliquem melhor a realidade. Que eu acabei de falar agora há pouco. Ou você vai concordar com as teorias iniciais, que é da sua revisão, meus resultados mostram que aquele autor que ele estava mostrando no trabalho dele é aquilo mesmo. Tanto que eu repliquei aqui a metodologia e elas geraram os resultados muito próximos ou parecidos com os resultados daquele autor. Ou você pode criar novas teorias, se aquilo for muito discrepante. Então, aquele autor, naquele determinado momento em que ele fez a experimentação, em tais condições, hoje, na nova realidade, essas condições mudaram e, por isso, os resultados são esses, é assim, 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 e cria uma nova teoria que explique melhor a realidade. Bom, então, através da generalização, é possível prever como as coisas funcionarão. Então, trata-se de uma previsão lógica baseada no processo rigoroso que foi realizado. Então, quando um certo número de teorias articuladas são confirmadas como boas preditoras, são formuladas leis científicas. Então, olha só, como é que funcionam as leis científicas? As leis científicas elas funcionam em determinado momento em que o número de teorias que são articuladas, elas são confirmadas por vários pesquisadores, vários cientistas, então elas se tornam, a junção delas se tornam leis científicas. Bom, o que é uma previsão lógica? Então, é uma previsão baseada em fatos no desenrolar dos processos que se investigou. Por exemplo, a taxa de natalidade de um país ela é baseada em dados estatísticos. Não há uma tendência que pode ser demonstrada numericamente. Mas saiba e não se esqueça de que uma previsão científica ela nunca é absoluta. Então, dentro da ciência, nunca existe um último trabalho. Tá? Sempre um penúltimo, que está sempre sendo posto à prova todas as teorias
científicas. Alguém está sempre testando dentro daquela metodologia novos conhecimentos, novos trabalhos. Então, essa previsão ela nunca é absoluta. Amanhã ela pode mudar. Bom, sempre se dá em termos de probabilidade. Então, como ela não é absoluta, então a gente trabalha em cima de termos de probabilidade. Então, é provável que alguma coisa aconteça em determinada forma. Mas pode ocorrer um imprevisto e as coisas podem acontecer de outra forma, embora seja menos provável. Então, a previsão lógica é diferente das previsões de senso comum, que envolvem a repetição de ideias sem que elas sejam criticadas. Também é diferente de previsão astrológica baseada no conhecimento religioso. Bom, as leis científicas é um conjunto de hipóteses sobre o problema, formam uma teoria, assim como os conjuntos de teorias formam uma lei. Então, dito em outra forma, uma hipótese é bem específica, diz respeito a um problema particular, em uma situação bem limitada. Uma teoria é mais abrangente, refere-se a um conjunto de problemas e fatos que determinam determinadas situações. Então, uma lei tem a pretensão de explicar os fatos de forma geral, ou seja, em quaisquer situação. Então, uma lei pressupõe que haja regularidade nos fatos. Então, as leis científicas são simples e seguem o princípio da falsibilidade ou da refutabilidade. Para ser uma lei, deve ser facilmente contrariável. Se apenas uma exceção for observada, cria-se então um desafio. Então, a lei precisa ser formulada ou mesmo abandonada. Por exemplo, temos a lei do efeito, formulada por Edward Torvik, um estudioso da aprendizagem. Ela diz respeito a uma situação de aprendizagem e afirma que todas e qualquer ação que traga satisfação para uma pessoa vai se associar a essa situação. Então, desse modo, toda vez que essa situação se repetir, a chance de essa sensação se repetir é maior que antes. Então, olha só, vamos prestar atenção aqui nessa lei. A lei é uma lei que diz respeito a uma situação de aprendizagem. Então, ela afirma que toda e qualquer ação que traga satisfação para o indivíduo, para uma pessoa, né, ela vai se associar a essa situação. Então, olha só, ele afirma que qualquer ação, então vamos aqui com o mouse aqui, ó, qualquer ação que traga satisfação para uma pessoa, ela vai se associar a essa situação de aprendizagem. Então, olha só, eu sinto satisfação numa situação de aprendizagem. Em um determinado momento, eu estou fazendo qualquer outra coisa não relacionada à aprendizagem, mas eu tenho também uma satisfação. Eu também tenho uma satisfação pessoal. Isso vai me remeter à situação de aprendizagem. Isso que afirma a teoria formulada por Edward. Então, desse modo, toda vez que essa situação se repete, a chance de essa ação se repetir é maior que antes. Então, toda vez que eu estiver fazendo qualquer coisa que me dá que eu faça qualquer ação que me traga alguma satisfação pessoal, ela vai me remeter a essa situação de aprendizagem que afirma o tal Edward. Então, repare que essa formulação ela é abrangente e diz respeito a toda e qualquer ação que traga satisfação. Então, isso aqui é facilmente refutável, porque nem sempre isso pode acontecer. Se apenas uma vez a situação prazerosa se repetir e a ação não, a lei precisará ser revista. Vamos supor que se eu, por exemplo, uma vez só, eu tiver qualquer outro tipo de ação que me é prazerosa e não me remete à ação de aprendizagem, por exemplo, então essa lei ela precisa ser revista. Por quê? Porque ela é facilmente refutável. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, que toda e qualquer ação que traga satisfação vai me remeter à ação de aprendizagem. Então, olha só, ela é muito abrangente. Então, para ela ser lei, ela é bem complicada. Ela precisa ser revista.
Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha só. Eu tenho uma situação, é uma situação de aprendizagem. Essa situação me traz uma certa satisfação. Porém, qualquer coisa que eu for fazer fora da área de aprendizagem, que vai me trazer satisfação, isso vai me remeter àquela situação de aprendizagem. Então, ele está dizendo que ela é facilmente refutável porque ele está dizendo que toda e qualquer ação, e não é bem assim. Por exemplo, se isso acontecer em uma ação, somente em uma vez, ela precisa ser revista, essa lei. Bom, a gente vai vou mostrar uma parada aqui para vocês agora. Deixa eu só tirar a tela aqui. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, que a gente vai começar a trabalhar isso daqui. Só um minutinho aqui que eu vou pegar. Deixa eu interromper o compartilhamento. Eu vou pegar uma situação aqui para vocês. Tiveram alguma dúvida sobre isso aí que a gente acabou de ver agora? Não. Não, professor. Vou entender, né? Generalização, o que é dados, parte de experimentação, coisa toda deu para ver legal, né? Professor, bom dia. Bom dia. Eu não estava sabendo da aula aqui, cheguei nela agora, mas só que depois eu vou estar assistindo aí a gravação aí para estar acompanhando o início da aula, beleza? Então, tranquilo, Márcio. Tranquilão. Deixa eu só achar um material aqui, que eu vou compartilhar com vocês, a tela, para vocês poderem ver aqui. Deixa eu só abrir aqui. Compartilhar a tela com vocês de novo aí, tá? Tá bem. Deixa eu só achar ele aqui. Cadê? Aqui. Então, olha só. O que é isso daqui? Isso aqui é um TCC de Engenharia Química, onde eu fui orientador. E a gente vai começar, então, a discutir agora o que a gente viu nas aulas aí de metodologias e fazer as relações. Bom, então está aqui o título. Utilização do monitoramento com alho cepa para avaliação dos pontos. Então, vocês estão conseguindo, estão com a tela aí, né? Sim. Eu conheço o Rio dos Macacos. Né? Conhece? Eu sou de Paracambi. Olha só, a utilização do monitoramento com alho cepa para avaliação dos pontos, dos potenciais citotóxicos e genotóxicos das águas do Rio dos Macacos em Paracambi. O que é alho cepa? Alguém de vocês aí sabe o que é alho cepa? Algum programa? Não, professor. É o nome científico da cebola. Que isso? Cebola, essa cebola que a gente usa em casa aí, fazer comida, pô. Só pra falar cebola aí não, pô. Não, mas é o nome científico, né? Vou acabar com a cabeça da minha mulher hoje. Então, olha só. Vamos memorizar aqui. Depois a gente vai voltar, não precisa memorizar, não. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Utilização do monitoramento com cebola, né? Para a avaliação dos potenciais citotóxicos e genotóxicos das águas do Rio dos Macacos em Paracambi. Olha só a delimitação do tema. Ele está dizendo o seguinte: qual foi a hipótese aí gerada? É possível utilizar um organismo vivo como parâmetros para monitorar
e a avaliar potenciais citotóxicos e genotóxicos em água de algum rio, por exemplo? Esse foi o questionamento. Eu consigo usar algum material vivo que me traga resultados para monitorar, para avaliar se a água tem componentes que podem mudar e que causam citotoxicologia, que intoxicam outros organismos, ou genotoxicologia, que pode acarretar em mutação genética de alguns outros organismos. Esse foi o questionamento. Por quê? Como é que eu vou fazer o monitoramento de águas de alguns rios? Eu poderia usar qualquer outro tipo de elementos, por exemplo. Existe aí testes, né, químicos que podem ser feitos, por exemplo, para fazer esse monitoramento. Porém, como é que eu teria a possibilidade de usar um outro organismo vivo que me dê uma resposta? Esse foi o questionamento, a indagação. Certo? E aí a gente foi formulando, foi delimitando para que chegasse nesse título aqui, que é a utilização do monitoramento com alho cepa, cebola, para avaliação dos potenciais citotóxicos e genotóxicos das águas dos rios. Do macaco, só tem um rio de macaco? Não, deve ter vários rios dos macacos aí, nesse Brasilzão afora. Mas esse é o de Paracambi, tanto que o nosso colega aí já identificou onde é que é e já conhece o rio. Então, olha só, eu delimitei meu título no espaço-tempo também. Eu disse qual é o rio e aonde ele está situado, certo? Então, aí, a gente viu toda aquela regrinha lá de como formular o título, de como delimitar o título. Beleza? Vou dar seguimento aqui. Bom, nome do autor, Deve conhecer ele, não deve não, campeão? Conhece o Herbert? Quem é de Paracambi aí? Acho que conheço. Ele é o cara da Werneck. bicicletaria. Tem uma bicicletaria aí? Aham. É dele, é do pai dele, é a bicicletaria. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Aí então tá a parte que a gente viu na aula passada, que é a estrutura, né? Então aí, ó, é capa, contracapa, cadê? Resumo na língua vernácula. Deixa eu ver isso aqui. Introdução, a revisão da literatura. Então tá aqui, ó, os nossos amiguinhos aqui que tá sustentando o estudo dele, né? Tá aqui, ó, as citações, que a gente vai também entrar depois a fundo, mostrando para vocês como é que faz as citações. Tá aí. E aí, olha só como é que ele foi tratando, né? Dentro dessa revisão dele de literatura, né? Os subtópicos, né? Características dos ambientes aquáticos, né? Então, ele precisa demonstrar para o leitor, por exemplo, mais ou menos como é que funciona isso, né? Dentro da legislação, essas coisas todas. Mas eu quero chegar lá na metodologia para vocês darem uma olhada. As fontes poluidoras dos ambientes aquáticos, né? Sempre trazendo e citando aí, ó, trabalhos publicados. Então, ó, poluição das águas e os riscos à saúde pública, né? Aí, ó, citações, o que acontece. Ixi, calma aí que eu acho que eu peguei o trabalho errado aí, para ajudar. Acho que é esse aqui. Calma aí, galera, que eu acho que peguei o trabalho errado.
Não peguei o final. Para você ver como é que dá trabalho construir um trabalho. Por isso que eu estou falando, tempo é essencial. Então, só um pouquinho aí. Acha que tem tempo, né? Ah, estou no terceiro período ainda, até chegar no 10º. Ih, tem muito tempo. Ô, professor, Oi. seu trabalho eu comecei a fazer, aí eu comecei a fazer maneirão mesmo. Aí quando chegou no final, eu já estava no último dia para entregar, aí eu não consegui fazer uma conclusão decente por causa de tempo, cara. Tem dessa também. O tempo é crucial. Parece que está longe, mas está perto. E dá é trabalho, né? Dá, pô. Dá muito trabalho, não é pouco, não. Mas eu vou ensinar umas técnicas para vocês que vocês vão aprender a fazer isso aí muito rápido. Vocês vão ver só. Difícil é estruturar uma linha de pensamento. Não, cara, não é muito difícil, não, cara. Não é muito difícil, não. Cara. Cadê, cara? Puxa vida, eu tinha deixado aqui separado. Como que eu perdi o negócio, cara? Calma aí que eu tô achando aqui, galera. Ah, achei o artigo que foi publicado na revista. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pular, que é aquele lá, o TCC do Ebert, ele virou um artigo que eu publiquei na revista TechSem. Cadê ele aqui? Aqui. Virou esse artigo aqui. Aí eu transformei ele em artigo exatamente para poder publicar na revista. Então, olha só. Lembra lá do título do Ebert? Aquele foi o título para ele fazer um estudo local no Rio dos Macacos lá. Porém, eu trouxe aqui agora para um outro contexto toda aquela metodologia, que é a utilização então do biomonitoramento. O que o artigo do Ebert me mostrou? O TCC do Ebert me mostrou? Me mostrou que eu consigo utilizar um organismo vivo, que no caso é a cebola, para fazer então o monitoramento de citotoxicologia e genotoxicologia em águas, certo? O TCC dele mostrou isso, dentro daquela metodologia. E aí eu transformei aquilo num artigo, que é a utilização do biomonitoramento. Por que biomonitoramento? Porque eu estou usando um artigo vivo, vida, certo? Com alho cepa, né, que é a cebola, como proposta de ferramenta para perícia ambiental. Então, isso daqui foi um artigo que eu publiquei para a minha especialização que eu fiz de perícia ambiental. Beleza? Então, aqui o resumo, que nada mais é que contém a mesma estrutura lá do trabalho do TCC. E aí a gente foi construindo aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente o que tem a ver com a aula de hoje, que foi o método, né, utilizado. Bom, cadê ele? Metodologia, está aqui. Bom, olha só. Como é que eu descrevi a metodologia? A metodologia ela é descrita mais ou menos assim. Eu vou contar o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Então, olha só. A cidade de Vassouras,
local de realização do experimento, certo? Onde eu vou fazer a experimentação. Está localizada, olha, eu delimitando o meu espaço geográfico. Nas coordenadas 22, 24, sul, 43, 39, oeste. Atualmente, a cidade possui uma área territorial de tantos quilômetros quadrados, com a densidade demográfica de tanto, segundo o nosso amigo IBGE 2010. Localiza-se na região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro. Então, olha só, eu estou mostrando aonde vai acontecer o experimento, certo? Estão entendendo? Sim. Sim. Está inserida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, então a cidade não possui qualquer sistema de tratamento de efluentes que são despejados diretamente então, nos rios. Então, olha só. Eu marquei qual foi o rio que foi monitorado pelo Alho Seco, que é o Rio das Mortes, nesse caso aqui. Certo? Então, está aí em tela o Rio das Mortes. O que é esse P2, P3? São os pontos aí aonde eu fiz a coleta da água para poder, então, ir para fazer as análises. Beleza? Então, eu vou descrever mais aqui na frente. Então, foram escolhidos, ao acaso, 3 pontos. Então, estou mostrando como eu estou mostrando na minha metodologia como eu vou fazer a minha... como que eu vou fazer para conseguir gerar os dados que eu quero. Então, olha só. Foram escolhidos, ao acaso, 3 pontos para a coleta de água do Rio das Mortes. Então, uma coleta e uma coleta para testemunha, que é água fornecida pela empresa de abastecimento SEDAI. Então, olha só. O que eu fiz? Dentro do percurso que está marcado aqui em cima, certo? Eu selecionei 2 pontos com intervalo de espaço, certo? Onde eu ia coletar água. Então, eu coletei água desse ponto 2, coletei água desse ponto 3, certo? O terceiro ponto, que é o ponto 1, é esse ponto aqui, ó, a nascente do rio. Então, eu fui lá, ó, camaradinha aqui, ó, coletando água lá do ponto. Certo? E aí, o que eu fiz? Fui no segundo ponto, fiz a coleta também, e fui no terceiro ponto lá e também fiz a coleta. Então, eu tenho 3 pontos. Uma da nascente do rio, uma parte do rio, um trecho do rio, e um terceiro ponto, que seria uma terceira parte do rio lá, onde eu fiz a coleta de água. Porém, como é que eu vou saber se esses pontos aí que eu coletei água está passando água contaminada, com contaminantes que pode causar a intoxicação por citotoxicologia ou genotoxicologia? Só existe um modo de eu fazer essa comparação. Eu tenho que ter o quê? Uma quarta amostra de água, que seria o meu controle. Seria uma água, então, que eu tenho certeza que não é uma água contaminada. Poderia ser ela água mineral, poderia ser ela a que eu utilizei, que seria, no caso, a água fornecida para a SEDAI, que é a água que abastece a casa de todo mundo, que todo mundo usa ela como potável para o abastecimento humano. Então, minha metodologia está explicando aqui que eu coletei 3 amostras de águas do rio e uma amostra para controle. Identifiquei aonde eu coletei as águas, os pontos que eu coletei as águas, certo? Aqui no trabalho. E aí, foi feito, então, a formulação da minha metodologia. Então, os pontos definidos, esse estudo foram realizados ensaios segundo o ano no inverno e um no verão. Então, foi feito 2 ensaios. Então, eu tive que voltar. Fui uma vez lá no período de inverno, coletei a água dos 3 pontos e peguei a água da SEDAI, a testemunha. Depois, no período de verão, eu fui lá e coletei também a água dos mesmos 3 pontos e mais a água da SEDAI. Então, ó, em cada ponto foram coletados 20 litros de água. Então, eu determinei a quantidade de água que eu coletei, certo? Bom, descrevi mais ou menos o que tinha ali nos pontos de coleta 2 e 3. Então, ó, o ponto 2 e 3 apresenta uma vegetação ripária em seu entorno e cobertura vegetal com presença de árvores de grande porte, espécies arbustivas com algumas espécies de bambus.
com aproximadamente 5 centímetros de serrapilheira. Então, para avaliar a qualidade da água do rio, foi utilizado o teste da cebola, o alho cepa. E foram utilizados, então, 40 bulbos de cebola, então 40 cebolas, com um diâmetro de aproximado de 40 milímetros, obtida de um produtor orgânico, certificado pelo IBD, Instituto Brasileiro de Biodinâmica, sobre o registro, a certificação dele tem um registro RJ 073, diminuindo, então, o risco da contaminação da cebola já por agentes químicos dentro da produção lá. Agrotóxicos, né? Então, ele é orgânico e não tem nenhum contaminante de agrotóxico, de agroquímico aí, essa cebola. Então, é uma cebola indizenta. Então, eu utilizei 40 bulbos, 40 cebolas. Bom, então, o que aconteceu? Previamente, as raízes primordiais, a cebola não vem aquelas raizinhas na cebola? Sim. Então, o que eu fiz? Previamente, eu peguei um estilete e removi toda aquela raizinha assim, sem cortar a coroa da onde saem as raízes. Só limpei as raízes assim, bem rentezinho. Beleza? E em seguida, os bulbos foram colocados em uma bandeja com papel toalha umedecido, com água destilada, durante 24 horas para testar a viabilidade de crescimento das raízes. Então, eu peguei uma bandeja, coloquei papel toalha dentro dela, umedeci esse papel toalha com água destilada e coloquei as cebolas viradas com essa coroinha, onde saíam as raízes, virada para esse papel toalha. Então, ficou ali por 24 horas. O que aconteceu? As raízes começaram a querer brotar de novo por estar em contato com a água. O que isso demonstrou para a gente? Que aquela cebola tem um potencial de enraizamento de novo, certo? Então, eu selecionei as que tinham potencial de crescimento de raiz de novo e essas cebolas foram distribuídas no delineamento de blocos alacados, e uma testemunha de controle. Então, nos tratamentos foram utilizados 5 repetições, totalizando 20 bulbos. Então, olha só, eu tenho um número amostral de 20 cebolas, certo? Das 40, eu selecionei 20 para montar o meu número amostral para mim conseguir montar minhas 5 repetições. Agora vocês vão entender o que é repetições. Bom, no sistema radicular do bulbo, na parte inferior da cebola, é posto em contato com um efluente. E em cada bulbo foram inseridos 4 palitos de madeira, levemente inclinados para a fixação e estimulação do enraizamento. Então, olha só. A gente está vendo aí que a gente tem 4 fileiras de copos de águas. Estão vendo aí? Então, olha só. Aqui, ponto 1, que foi coletado lá na fonte, lá na nascente. Ponto 2, ponto 3 e a 4 é a nossa água da SEDAI. Tá vendo aqui, né? Bom, então tá aqui. A cebola, os copos são enchidos com águas coletadas, né? Até um determinado momento aqui no copo, em que eu consiga colocar a parte de enraizamento do bulbo ali da cebola. Bom, os palitos aí que está fixados aí na cebola, é exatamente para ela não tombar aí dentro do copo, mas também para promover a reação de enraizamento. Isso aí é uma parte da ecologia que chama-se de perpetuação de espécie. Por exemplo, quem já viu pessoas, por exemplo, tacar fogo no pé da mangueira, bater prego na jabuticabeira, aí esse prego vai enferrujar lá e vai promover o quê? A perpetuação da espécie. Por quê? Quando a planta se sente ameaçada, ela estimula na planta a produzir um hormônio que vai liberar mais
flores para promoção de maior quantidade de frutos. Automaticamente, dentro do fruto está a semente. Então, por exemplo, se eu pegar, juntar folha, colocar debaixo de uma mangueira, por exemplo, ou de uma jabuticabeira, tacar fogo nessas folhas, e quando o fogo começar a pegar, eu for lá e abafo o fogo e deixo só sair a fumaça, isso vai estimular a minha mangueira ou a minha jabuticabeira a produzir mais flores, que automaticamente vai se transformar em maior quantidade de frutos, que automaticamente, dentro dos frutos, vai ter maior quantidade de semente, que chama-se perpetuação da espécie. A espécie vai se perpetuar através da semente. Na cebola é a mesma coisa. Quando ela é atingida aí pelos palitos aí, o que vai estimular dentro dela? O crescimento da raiz para ela fazer novas brotações e perpetuar a espécie. Beleza? Então, esse aí é o significado dos palitinhos aí enfiados. Primeiro, para estimular a cebola a enraizar, e segundo, só para equilibrar ela no copo mesmo. Então, perceba que os bulbos estão aqui em contato com a água, certo? A parte que sai a raizinha lá. Bom, aí eu determino que é o seguinte, após 7 dias, foi retirado, então, do experimento as cebolas e as raízes foram cortadas rente aos bulbos, contadas, medidas por um paquímetro digital de precisão. Os dados foram submetidos à análise estatística realizada pelo ANOVA, dados paramétricos, e as médias comparadas através do teste de Turing. Então, dessa forma, avaliou-se a taxa de crescimento das raízes da cebola. Bom, então olha só, eu vou entrar mais ou menos num detalhe superficial aqui, só para que vocês entendam. Existem estudos já utilizando cebola para mutação genética. Por exemplo, as raízes, quando ela é submetida a contaminantes que têm potencialidade de genotoxicidade e citotoxicidade, ela cria uma mutação genética na raiz da cebola. Então, esses elementos que têm essa potencialidade, ele causa falha nos cromossomos da cebola e, por sua vez, ela passa, esses cromossomos com falhas, passa a desenvolver raízes também com falhas genéticas. Certo? Então, o que pode acontecer? Se essa água tem algum elemento que pode causar citotoxicidade e genotoxicidade, as raízes dessa cebola ou não vão crescer de tamanho normal, habitual, ou vão crescer todas tortas com deformidades genéticas. Certo? Então, o teste é exatamente para isso. O que a gente fez? Depois que ficou 7 dias em contato o bulbo com a água, a gente vai perceber que algumas cebolas não cresceram raízes, outras cresceram com tamanhos deformados e outras cresceram normais. Bom, perceba que temos 1, 2, 3, 4, 5 copos aqui com cebola para cada ponto de coleta de água. Essas são as repetições, certo? Foram feitas 5 repetições. Por quê? Se eu faço só uma cebola e tem algum, por exemplo, alguma coisa aconteça, para que alguma coisa errada aconteça no experimento, então, quer dizer, o meu experimento ficou jogado fora. Então, eu faço as repetições. Por quê? Dentro da estatística, qualquer uma das 5 que der erradas, por exemplo, esse erro some dentro da estatística. Está dando para entender? Ou está confuso? Tá dando para entender. Tranquilo, professor. Então, por isso que tem 5 repetições. Porque se alguma coisa der errado, ou erro meu mesmo, dentro da metodologia, fiz alguma coisa errada aqui, então, como eu tenho 5 repetições, o erro cometido some dentro da estatística, através do desvio padrão. Beleza? Então, tá aqui os pontos. Então, olha só como que eu descrevi dentro da minha metodologia, passo a passo do que eu iria fazer. E também os materiais que eu utilizei, que é a cebola, o paquímetro, e se a gente for ler tudo ele aqui, vai falar dos copos, vai falar do palito, vai falar do estilete, tudo isso aí. Então, todos os materiais que eu usei e toda a metodologia de como eu fiz está descrita ali. Bom, então, o que essa metodologia toda que eu mostrei aqui para vocês fez que acontecesse para mim? Gerassem os dados.
Dados esses que foram tratados, submetidos à análise estatística por esse programa aqui chamado ANOVA-F, que são dados paramétricos, e as médias comparadas através de um outro teste chamado Tukey. Desta forma, avaliou então a taxa de crescimento das raízes da cebola. O que eu consegui obter com isso? Depois que eu cortei rentezinha as raízes da cebola, eu peguei o paquímetro e fui medindo elas e marcando as medidas e contando quantas raízes por cebola cresceu. Então, esses dados todos foram passados e foram tratados por esses dois programas aqui. Bom, aí depois dos dados tratados, eles foram o quê? Eles geraram o quê? Se transformaram em quê? Em resultados. Então, quando avaliado, e aí eu vou apresentar agora os resultados. Então, quando avaliado o comprimento das raízes, verificou-se, então, a diferença estatística entre os tratamentos e a testemunha. Quem era a testemunha mesmo? Seria a água da SEDAI? A água da SEDAI, ou poderia ter sido água mineral. Então, ela é a minha testemunha. Então, ali, eu tenho certeza que não tem contaminação nenhuma. Qual seria, então, a lógica do experimento? Que as raízes da cebola crescessem ali normalmente. Correto? Correto. Por se tratar de uma água potável. E as águas dos 3 pontos coletados foram feitas a mesma coisa. Porém, dentro da estatística, houve diferença entre os 3 tratamentos. Então, quer dizer, a água que eu coletei no rio com a testemunha com a água da SEDAI. E aí, o crescimento das raízes não ocorreu em todas as cebolas, havendo, então, falha no crescimento em cerca de 30% do total. Então, aí a tabela, agora eu vou começar a demonstrar os meus resultados desse ensaio biológico. Então, vamos lá. No ponto 1, teve uma média, ponto 1 lá na nascente, de 30,5, o ponto 2. Isso na coleta no inverno, certo? Comprimento das raízes em milímetro. Teve uma média de 30,5 no ponto 1, 10,6 no ponto 2, 22,4 no ponto 3, e o ponto 4, que é a nossa referência, houve, então, uma média de 38,88. Então, dentro do desvio padrão, que é os erros que acontecem das 5 repetições, teve aí 7,42, 5,12, 17. Então, na coleta de verão, subiu aí a média do ponto 1 para 33, a do ponto 2 para 12, do ponto 3 caiu para 12, e do ponto 4 subiu para 50. Desvio padrão. E dentro do total, aí, entre as duas coletas, inverno e verão, tivemos uma média de 31 no ponto 1, 11 no ponto 2, 17 no ponto 3 e uma média de 44 no ponto 4. Bom, por que no ponto 2 houve, então, o menor crescimento radicular médio, tanto no inverno quanto no verão? Bom, por quê? Constatando a presença, então, de compostos químicos que inibiram o crescimento e causaram deformidades das raízes. Quando eu peguei para medir as raízes, esse ponto 2, elas obtiveram, então, o menor crescimento e maior deformidade nas raízes, levando em consideração toda a revisão bibliográfica que eu fiz em relação aos estudos de genotoxicidade e citotoxicidade por outros autores, dizendo que há uma relação de componentes químicos que alteram os cromossomos da cebola e deformam o crescimento das raízes. Então, olha só, estão conseguindo entender como é que eu descrevi a minha metodologia, o que ela gerou para mim? Conseguiram entender o que foi dito hoje na aula? Sim. Então, é mais ou menos isso o trabalho que vocês vão ter que fazer. Então, a metodologia de vocês é exatamente isso. Ela tem que ser descrita passo a passo, toda a forma que você vai construir isso daí, para você colocar ela em prática como experimentação. O que ela gera para você? Dados. Dados esses que precisam passar por tratamentos. Esse tratamento vai gerar, então, para vocês os resultados, que tem que ser apresentado em forma de gráfico ou tabela, certo? E aí, está aqui todo o potencial. Então, está aqui, ó, o comprimento de média em gráficos, análise estatística mostrando o diferencial, e aí eu discutindo aqui, ó,
Olha só a discussão que a gente acabou de ver agora no último slide agora aí, ó. A diferença de comprimento. Ó. A diferença de comprimento das raízes se deve provavelmente à presença de compostos químicos na água do rio. E devido à grande gama de misturas complexas, há uma grande quantidade de componentes que podem reagir entre si e com organismos, causando efeitos genotóxicos e citotóxicos. As alterações dos índices mitóticos são considerados parâmetros citotóxicos que permitem estimar o nível da citotoxicidade. Essa autora aqui, em 97, já fazia isso. Então, ela diz o seguinte, que, olha só, a alteração dos índices mitóticos, que é dos bulbos, lá na raiz, são consideradas parâmetros citotóxicos. Então, quer dizer, toda deformidade que tiver lá no mitótico do bulbo da cebola, eles são considerados parâmetros citotóxicos. Quer dizer que essa cebola está intoxicada. Correto? Então, olha só, o que aconteceu com as minhas? Aconteceu a mesma coisa. Então, por isso que eu estou citando, estou discutindo aqui com ela. Então, o que eu fiz aqui? Nesse parágrafo aqui, ó, eu concordei com ela, com o que ela disse lá em 97. Apesar da pesquisa não comparar e não avaliar parâmetros celulares, é sabido que o número de comprimentos de raízes estão ligados a este parâmetro. Aí, Gonçalves, 2011, colaboradores em 2011, está dizendo o quê? Que o comprimento das raízes estão ligados, sim, a este parâmetro. Qual parâmetro? Alterações dos índices mitóticos. Certo? Então, desta forma, marcando colaboradores de 2004, olha só, relacionaram o crescimento da raiz com o parâmetro citotóxico, tendo como resultado a inibição do crescimento das raízes. Então, quer dizer o seguinte, se eu usar a cebola como um fator biótico para biomonitoramento, se as raízes não crescer, eu tenho como provar que a água tem algum componente químico, que não sei qual é, aí vai precisar de uma análise laboratorial para descobrir quais são os elementos contendo naquela água, mas eu sei que aquela água tem algum problema, algum agente químico que causa citotoxicologia ou genotoxicologia. Para entender? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, aí eu vou discutindo aqui. Então, segundo o Brito Pellegrini e colaboradores, substâncias químicas como metais pesados, compostos orgânicos, nitrogênios, halogenados, em altas concentrações contribuem para a extrema evasão do nível de toxicidade em qualquer ambiente. Eles utilizam o teste de cebola em líquidos percolados, em aterros sanitários e detecção de toxicidades agudas desses componentes. Então, olha só. A minha metodologia que eu criei, certo? Ela me gerou dados através dos passo a passos que eu utilizei. Utilizei 40 cebolas, testei ela para enraizamento. Das 40, eu utilizei 20. Coletei 3 pontos de água. Peguei uma água testemunha. Fiz 5 repetições. Aí me gerou os dados. Certo? Essa metodologia me gerou os dados. Esses dados foi passado por tratamento. Esse tratamento foram nos programas Anovas e no TUC, que me gerou os resultados. Esses resultados, eu demonstrei eles em tabelas e gráficos e discuti aqui agora com os autores e agora eu faço minhas considerações finais. Beleza? Pegou o mecanismo? Sim. Beleza. Então é o seguinte, na próxima aula, a gente vai trabalhar mais alguns conceitos só e depois a gente vai começar a fazer umas aulinhas práticas, beleza? Vai começar a construir. Vocês vão começar a construir o trabalho de conclusão de curso de vocês ou artigo, seja o que vocês quiserem. Daqui umas 2 aulas, mais ou menos, a gente já vai começar. Vocês vão começar no 3º período. Quando vocês estiverem no 7º, já está pronto. Pronto. E eu vou estar à disposição de vocês no 4º, no 3º, apesar de a gente não vai ter aula mais, mas eu estou à disposição de vocês para ajudar vocês a construir. E vou passar também um macetinho de como vocês vão fazer a revisão de literatura do modo mais prático e mais fácil de fazer, que é onde a gente perde mais tempo. Beleza? Beleza. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos. E essa aula depois vai lá para o nosso ABA, beleza? Valeu, professor. Beleza, professor. Um abraço para vocês. Bom feriado. Bom dia. Tchau. Obrigada. Bom dia, bom feriado. Valeu, professor. Vamos malhar juntos. Vamos sim, pô.